Boa noite a todos, mais um Refrescando a Memória e agora com o jogo Discoveries, The Journals of Lewis and Clark. Para aqueles que já jogaram e querem recordar como é que se joga esse jogo. Então aqui esse é o setup básico do jogo, que a gente vai fazer é colocar o tabuleiro aqui na frente, colocar as 3 cartas de Discovery aqui, as 3 cartas de tribo, coloca o resto das cartas ali. Essas cartas a gente vai selecionar. Para 2 jogadores são 30 cartas, para 3 jogadores são 40 e para 4 jogadores são 50 cartas. Nós vamos escolher, e a gente montou o setup para 2 jogadores, vamos escolher um dos jogadores, eu escolhi o Clark, aqui de vermelho, coloca dessa forma, com 5 dados, e o Lewis, aqui de azul, dessa forma também, com 5 dados de cor azul. E aqueles dados de cor cinza são... Para 2 jogadores, 6 dados. Para 3 jogadores, são 8. E para 4 jogadores, são 10 dados. Então, 6 dados ali. Os demais, a gente deixa ali do lado. São as cartas que a gente não utiliza, o restante das cartas, e etc. Enfim, o setup básico é assim que se monta. E agora vamos para o gameplay. A pretensão aqui é rapidamente recordar como é que se joga. Não é explicar todas as regras novamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher quem vai ser o primeiro jogador. Escolhe de modo aleatório. Nesse caso, vamos escolher aqui o Luiz para ser o primeiro jogador. O que ele vai fazer então ele vai escolher uma das 3 cartas aqui que vem para a mão dele para ele poder executar. Então já vou explicar como é que funciona essa carta. Essa carta ela vai dar 5 pontos no final e ela te dá uma cabana. E eu preciso de 4 rios para fazer ela. Essa carta são aquelas cartas que te dão os descobrimentos. Nesse caso são 4 tipos diferentes. Então os mamíferos, os peixes, as aves e as plantas. Essa aqui é um mamífero. E os mamíferos eles vão te dar ponto. No caso a gente está jogando com 2 pessoas, então a gente vai jogar aqui. Se a gente jogasse de 4 pessoas, a gente jogaria desse outro lado. Nada mais é do que o ponto que ele te dá. São 4 tipos diferentes. 4 tipos diferentes. Se eu tiver os 4 tipos diferentes, eu ganharei 24 pontos. Se eu tiver 2 peixes, eu vou ganhar 3, mais 3, 6 pontos. Se eu tiver um peixe e uma ave, eu vou ganhar 8 pontos. E assim vai. Aqui quem tiver mais cabana no final do jogo, o primeiro ganha 12 e o segundo ganha 6. No caso, estamos jogando de 2 pessoas. E o terceiro ganharia 0 se fosse de 3. Enfim. Te dá ponto no final. E a outra forma de pontuar é com essas cartas aqui que são os journals, que eles chamam, que são os diários. Então, enfim, esse te dá 5 pontos, esse outro te dá 6 pontos, tem que passar por uma montanha e 3 rios, uma cabana. Esse aqui te dá o mamífero. Bom, eu vou escolher o mamífero, muito bem. Escolhi o mamífero, então eu tiro outra carta e venho para cá. E é a hora do outro cara ali escolher o que ele vai querer, que é o Clark. O Clark vai escolher fazer pontos. Ele vai escolher esse aqui que dá 6 pontos. Muito bem. A gente coloca aqui, que são as cartas que ele... E agora esse aqui vem para cá. Vai sempre repondo o fornecimento. Muito bem. Todo mundo fez isso? Começa o jogo. Esse cara vai jogar. Todo mundo joga os dados juntos. Deu 2 jornais. Os dados são 4 coisas diferentes que podem aparecer. Esses que são os diários. Isso aqui é a caminhada, isso aqui é a cavalgada, esse aqui é outra caminhada. Deu 2 caminhadas, uma cavalgada e 2 jornais. Esse cara tem que jogar também, embora ele vai jogar na próxima rodada. Deu isso aqui, uma cavalgada, 2 caminhadas, um diário e outro índio. Muito bem. Então, o que ele vai fazer? Quais são as opções? Lembrando, então, como é que funciona o jogo... ele tem as seguintes opções. Ele escolhe uma das coisas que saiu no dado, ou a caminhada, ou a cavalgada, ou fazer um diário, e ele vai colocar isso em qualquer local. Ele pode jogar quantos dados eles quiserem, desde que seja da mesma iconografia. Então, o que faz cada coisa? Basicamente, esse jogo, ele fala assim que tem os campos onde... com uma só jogada ele pode executar, por exemplo, aqui, um dado qualquer, ele pode trocar essa missão dele por uma qualquer missão lá, que tiver lá, colocando um dado aqui. E esse dado ele vai para o tabuleiro. Ele vai para o tabuleiro da seguinte forma: tem o lado direito, que ficam
os dados da caminhada ou cavalgada, ou do lado esquerdo, que são dos índios ou dos diários. Muito bem. Então, nesse caso aqui, o que eu faria para jogar aqui? Se eu quisesse trocar aquela missão por outra qualquer, eu faria o seguinte, eu pegava um dado qualquer, que aqui é uma interrogação, esse dado viria para a região correspondente, que no caso é a cavalgada, que é o lado direito, e eu trocaria essa carta com outra qualquer. Mas não é isso que eu vou fazer, tá? Só estou mostrando cada coisa que ela faz. Aqui, o que ele faria? Se eu tivesse o índio, eu vou fazer um exemplo lá do outro, eu poderia colocar o dado do índio aqui, ele iria lá para o tabuleiro no local do índio, e pegaria um índio, uma carta de índio, aqui são os índios amigáveis, que só tem uma, no caso aqui, eu teria, das 30 eu coloquei essas 3 aqui. Esse índio amigável, o que ele te dá essa carta? Já explicando a carta do índio. A carta do índio é um outro local de ação. Se eu tivesse uma carta de índio amigável aqui, digamos que essa carta fosse um índio, eu colocaria aqui, ele iria para lá, eu pegaria uma carta mais um cinza. Eu vou jogar, faz de conta que deu o índio ali, tá? Só pra gente brincar. Eu jogo isso aqui, vai dar outro jornal, eu só posso utilizar esse jornal na próxima rodada, mas enfim, é a minha jogada, e eu vou escolher, a única carta que eu posso escolher é essa. Eu escolho essa carta, o que ela faz? Eu coloco dois carinha andando, mais um jornal, e com isso eu tenho ou 3 rios ou uma montanha para cumprir. E ela me dá também uma, como que é? Uma cabana. Então, eu poderia fazer isso. E ela vem para essa região aqui. Digamos que eu tenha tirado o índio, só para não perder o tempo aqui, eu já fiz essa ação. Feita essa ação, é a vez do outro jogador fazer a ação. Muito bem, esse jogador vai fazer a ação e eu vou explicando a vez dele. Os dois, como é que funcionaria os dois índios? Se ele tivesse 2 índios ali, detalhe, eu não posso fazer isso aqui, que eu estou roubando, hein, pessoal? Só para explicar para vocês como é que funciona. Eu deixei um buraco ali do índio, tem que tirar outra daqui, virar do avesso e a outra carta de índio. Olha, deu outra carta de índio e essa carta do índio é igual a essa aqui, ó. Não é esse símbolo, é esse símbolo. Esses são os índios amistosos, esses aqui são os índios desconfiados, worry, não sei o que significa, meio bravos aí, que precisa de 2 dados. Então eu preciso de 2 dados de índio, eu colocaria os 2 dados de índio aqui e vou pegar uma carta de índio lá. Eu pego outro dado desse. Muito bem. Deu outro índio. Eu só posso utilizar ele na próxima rodada, obviamente que eu estou jogando agora. E eu posso escolher uma carta qualquer de índio aqui. E aí eu tenho que ver o que mais me convém. Ó, isso aqui parece que é fácil. Eu coloco um jornal aqui e ganho mais 2 rios. Aqui eu ganho 1 rio mais 4 montanhas, que é excelente, 4 montanhas. E aqui significa que cada rio ele pode ser equivalente a uma montanha. Tem que olhar direito na regra lá, mas acho que é isso mesmo. Eu vou escolher essa aqui, que me parece uma carta muito boa. Ela te dá 2 rios facilmente, colocando só um jornal aqui. Muito bem, abri o espaço lá, coloco outro índio aqui. Agora sim foi um índio amigável, com duas cavalgadas, ele te dá, e uma carta de jornal, ele te dá 2 montanhas e mais um rio. Muito bem, venho para cá. Agora é a vez desses caras jogar. O que ele pode fazer de opção? Eu já expliquei aqui. Ele pode também fazer isso aqui, vou explicar essa ação. Colocar um dado qualquer aqui para transformar, digamos o seguinte, para transformar 2 dados qualquer, 1 ou 2, em 2 resultados iguais. Então, nesse caso aqui, ó, digamos eu posso colocar aqui, eu estou precisando, deixa eu ver aqui que eu estou precisando. Não vou fazer essa transformação não, porque não é o caso, porque eu vou jogar aqui, ó. O que isso aqui faz? Uma cavalgada e um jornal, ele te dá 2 rios. Então, eu poderia ter percorrido isso aqui, ó, 2 rios. É sempre de baixo para cima. Eu posso fazer essa carta, eu posso construir ela fazendo 1 rio e 2 montanhas, ou 1 rio, outro rio e uma montanha, ou seja, 2 rios e uma montanha. São 2 caminhos possíveis. Um detalhe, se eu conseguir construir esses caminhos, emendando e construir também esses outros caminhos aqui, de qualquer carta dessa que tiver aqui, se eu conseguir fazer isso, eu posso fazer, desde que eu tenha os dados suficientes aqui no meu tabuleiro. Quando o jogo vai desenvolvendo, vai vindo mais cartas com mais poderes de rios e montanhas, etc. E se eu fizer 2 seguidos, sempre de baixo para cima, se eu fizer 2 seguidos, eu posso ter outra jogada como bônus no final de fazer essa carta. Como que eu faria essa carta? Então, o que eu quero? Eu quero 2 rios e uma montanha.
Então, para eu conseguir aqui, deixa eu ver se aqui, ó, uma montanha, eu preciso de dois passos. Eu vou colocar essa aqui então, ó. Vou colocar aqui, que isso, na minha próxima vez eu coloco um jornal aqui e tenho 3 rios ou uma montanha. Eu já tenho um jornal. Mas eu preciso também para fazer 2 rios a mais. Aqui me dá 3 rios e eu preciso então de ó, uma ferradura ali. Maravilha, hein? Eu tenho 2 rios e tenho uma. Então a gente vai fazer isso aqui na próxima. Muito bem. Aqui, a vez desse cara. O que, que ele quer fazer? Bom, ele quer fazer uma montanha e 3 rios. Uma montanha e 3 rios. Só tem para fazer montanha aqui, ou ele pode... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma carta de indígena ali, ó, para essa 4 montanhas. O que, que eu faço para fazer isso então? Eu tenho que ter 2 indígenas. Então eu vou usar esse recurso aqui, ó. Eu vou pegar esse jornal, ele sobe, vai lá para a região do jornal, e ele vai transformar 2 dados qualquer em 2 dados iguais. O que, que eu quero? Perdão, eu quero pegar mais um indígena. Então eu vou pegar esse dado só e vou transformar em um indígena. Porque com isso, eu já vou ter 2 indígenas, na próxima vou comprar outra carta de indígena que eu quero. Muito bem, já fiz a minha jogada, agora é a vez desse cara. Detalhe, que outra opção eu posso fazer além de construir? Além de pegar esses dados que nem eu estou mostrando, uma outra coisa que eu posso fazer é chamar os meus trabalhadores. Esse cara aqui, ele é o Lewis, ele é o azulzinho. Então ele pode chamar os trabalhadores dele de cor azul, que nesse caso só tem um. Ou ele pode chamar todos os trabalhadores do lado esquerdo ou todos os trabalhadores do lado direito. Nesse caso, vale a pena ele chamar todos os trabalhadores do lado esquerdo como opção de jogada. Eu não vou fazer isso porque já vai dar para eu fazer essa ação aqui. Eu vou deixar o outro cara lá chamar os trabalhadores. Então, muito bem. Já expliquei aqui como é que funciona, na próxima eu só jogo. Aqui, então, o que, que eu vou fazer? Vou colocar como jogada essa minha ferradura, que é o cavalgada aqui. Muito bem. Utilizei essa ação de usar esse aqui. Já joguei. Agora é a vez desse cara aqui. O que, que esse cara vai fazer? Ele vai fazer aquilo. Eu compro o índio ou chamo os trabalhadores? Acho que eu vou chamar os trabalhadores. Só tô vendo. Muito bem. Então eu vou chamar todos os trabalhadores do lado esquerdo, que vale a pena. Eu rolo eles de novo. Olha quanto índio deu. 3 índios. Nossa, agora tem índio para dar com pau. Dá para comprar bastante, tudo aquelas tribos ali. Índio sempre bom no começo porque me dá muita opção de jogada. Fiz essa jogada. Esses caras vão valer para a próxima. Muito bem. E agora é a vez desse cara aqui. Ele chamou os caras da esquerda. Ele poderia chamar também os vermelhinhos, que é o dele. Se eu tivesse algum vermelhinho aqui ou em algum lugar, ele viria para a mão desse cara aqui. Se tivesse empatado, não tivesse empatado nada, vem tudo para cá e boa. É isso aí. E aí sempre você tem que ver, então, vale a pena chamar da esquerda, vale a pena chamar da direita, ou vale a pena chamar os meus trabalhadores, que aí onde tiver trabalhadores daquela cor, eles vêm totalmente. Os cinzas vêm o que estão lá. Cinza, ele não é leal a ninguém. Ele sempre vai, o que estão lá, ele vai para a mão do cara e tchau. Muito bem. Esse cara aqui agora, é a vez dele jogar. Agora sim, eu vou usar o jornal. Eu tenho 2 dados de jornal. Eu coloco o último, sempre o jornal. Coloco um aqui. Imediatamente, quando eu coloco o jornal, significa que ele completou essas ações. Então, ele completou, o que eu preciso? 2 rios e uma montanha. Eu executo esses 2 rios primeiro, ele andou ali, e executo essa montanha. 2 rios, subiu a montanha, completou essa carta. Completou a carta, ela vai para minha mão como carta feita. Quando se trata de animaizinhos, é bom deixar mostrando ali, porque eu preciso de 4 diferentes para saber qual que eu já tenho. Então, deixo ele aqui para mostrar. Eu retiro outra carta qualquer. Deixa eu ver se tem outro animal aqui para juntar. Não tem. Então, eu vou pegar essa aqui que parece mais fácil, que vai me dar 5 pontos e me dar uma cabana. Muito bem. Reponho. Isso aqui vem para cá. Ótimo. Agora, esses dados que estão aqui, depois que você coloca o jornal, ele fala assim, ó, gira, rola o dado. E aqui é a mesma coisa, ó, rola o dado. Então, eu vou jogar de novo aqui dentro. Muito bem. Na próxima rodada, eu tenho 3 jornais. Opa, 3 jornais. E... quê? Cadê o jornal? Muito bem, 3 jornal, uma caminhada e uma cavalgada. E agora a vez desse cara jogar. Então eu vou comprar índio. Ó. Eu vou comprar índio, vou colocar 2 aqui, ele sobe para lá. E vou pegar uma carta de índio, que vai me dar uma ação legal. Essa aqui tem 4 montanhas, essa aqui é muito boa. 4 montanhas. Venho aqui, pego outra carta de montanha e coloco aqui. Na minha próxima jogada, eu posso colocar aqui
um índio e fazendo isso aqui, que eu ganho um rio mais 4 montanhas, porque eu preciso de uma montanha, deixa eu ver, um rio mais 4 montanhas. Não ajuda, tá vendo? Isso aqui não vai ajudar, porque eu precisaria de uma montanha mais 3 rios. Mas enfim, o jogo é assim. Espero que vocês tenham lembrado dessa parte. No final, quando terminar todas essas cartas aqui, mais essas cartas aqui, termina tudo. Significa que as pessoas fizeram essas ações aqui, esses jornais aqui, ou esses diários, ou compraram através de carta de índio. Terminou. Não importa, a carta que tiver aqui sobrando, que não deu tempo de fazer, ela descarta. Só as que você completou vale. Vocês vão somar os pontos das cartas que você tiverem. Essas cartas somam os pontos assim, 5 mais 2, 7. E você vai ver quantos pontos você tem por aqui. Depois, quem tiver mais cabana vai ganhar aquilo que eu falei, 12 pontos. O segundo ganha 6. E quem tiver os animais diferentes ganha como eu expliquei também. Se tiver 4 tipos de animais diferentes, ganha 24. 3, 15. 2, 8. Um tipo só, 3. E soma tudo, quem fizer mais ponto ganha. Espero que vocês tenham recordado do Discoveries. É um jogão, boa diversão.